Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante deles. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Era o Filho de Deus que veio em sua direção, sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visão, peço para repetir que mostraste a João em visão, revela para nós aqui. Quatro anciãos João viu nesta grande visão, todos vestidos de brancos, irmãos, com as harpas em suas mãos. E do trono então saía grande vozes de trovões, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ó Deus de visão, peço para repetir tudo que mostraste a João em visão, revela para nós aqui. João chorava por um livro selado que ninguém abriu, nem de ler as suas lindas palavras do mundo ninguém conseguiu. Um daqueles anciãos lhe disse para não chorar: eis aqui o homem que podem abrir este livro, sete selos desatar. Ó Deus de visão, peço para revelar o homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. Ó Deus de visão, peço para revelar o homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. 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 E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. João tinha tudo para desanimar. Ele tinha tudo para parar. Eu estava na ilha chamada Pátimos. João estava preso, com fome, frio, tudo que um apóstolo, um pregador poderia sofrer, João sofreu.
Mas o fato é que João não desanimou. Eu acredito que João, como um leitor da Bíblia, ele deve ter lembrado das vezes quando Josué, o sucessor de Moisés, estava tão desencorajado, tão desanimado com o seu trabalho, com o seu povo, com a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Josué pensava em desistir. Poderíamos dizer, no início do ministério de Josué, ele estava como um pregador, um profeta, totalmente desanimado. Mas Josué ouviu de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. E várias vezes o Senhor insistiu com Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué não desanimou, porque foi encorajado por Deus. E eu penso, acredito, que das vezes quando João estava passando os maiores problemas da sua vida, vivendo as maiores aflições que um homem poderia viver, tinha a responsabilidade pastoral sobre 7 igrejas que estavam na Ásia: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como se não bastasse ter a responsabilidade para responder diante de Deus por estas 7 igrejas locais, uma em cada cidade, João ainda estava impossibilitado de exercer o seu ministério, porque estava preso em Pátimos. E como se não bastasse estar impossibilitado fisicamente, estar presente com o seu povo, suas igrejas, ele ainda tinha que lutar contra o seu corpo que se envelhecia. Conhecemos a história: João morreu de velhice, foi o último dos apóstolos. Tinha que lutar contra a solidão em Pátimos, tinha que lutar contra o seu corpo, que estava ficando cada dia mais cansado, tinha que lutar contra o desespero, a angústia que com certeza consumia o seu interior. Ele com certeza estava aflito, angustiado, porque ele escreveu em Apocalipse 1, versículo 9: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João tinha tudo para desanimar. As circunstâncias, todas elas, estavam depondo contra João. Tudo estava andando na contramão para João. Mas, como nós abrimos o programa dizendo, João tinha tudo para desanimar. Estava preso, obviamente, nem sempre tinham comida. Estava preso. Às vezes sentia frio na ilha. Ou seja, às vezes via cenas violentas entre os prisioneiros criminosos que estavam em Pátimos. Lembrando, João estava entre criminosos, mas ele não era um criminoso. Ele estava ali pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo amor, pelo zelo que ele tinha à palavra, que na verdade ia de encontro com todo o sistema religioso daqueles dias, e ir de encontro contra o Império Romano, como João ia, como a palavra de Deus ia de encontro, ia verdadeiramente contra aquelas autoridades religiosas. Ir de encontro resultou em
ser lançado em Patmos, entre prisioneiros, amar a Jesus, viver a palavra, manter o testemunho da palavra de Jesus Cristo, levou João a um calabouço, poderíamos dizer. Levou João a ser separado do convívio da igreja primitiva, dos irmãos que ele tanto amava. João longe da família, João longe da igreja, João longe daquilo que ele tanto amava, que era fazer a obra, que era falar do amor de Deus. Foi considerado o apóstolo do amor. Estava agora impossibilitado de exercer aquilo que ele mais gostava de fazer, de exercer. Tinha tudo para desanimar. Porém, João não desanimou. Por isso eu disse, acredito que ele provavelmente lembrou das palavras de Deus a Josué: não te desanimes. Ele deve ter lembrado das palavras de Deus por duas ocasiões, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 6, e depois no mesmo livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Duas vezes, Deus, no mesmo capítulo, encoraja a Moisés, ou melhor, a Josué, dizendo: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Como ter bom ânimo vivendo nas provas? Como ter bom ânimo preso, isolado em uma ilha como Patmos, onde João estava? Como ter bom ânimo? A única maneira de ter bom ânimo é recebendo o encorajamento da parte de Deus. Por isso eu disse, João não desanimou, porque foi encorajado por Deus, assim como Josué foi encorajado por Deus, tudo dando contra. Ainda assim ele prosseguiu na pregação do Evangelho, ele prosseguiu no exercício do seu ministério, ele prosseguiu com o árduo desejo de cumprir a sua missão aqui nesta terra. Os encorajados por Deus, eles não desistem, eles caminham até o fim, porque quando pensam em desistir, quando são tentados a pararem, Deus mesmo os encoraja. E que grande consolo é para um homem, que grande consolo é para um filho de Deus ser encorajado pelo próprio Deus, como Josué, encorajado pelo próprio Deus, como Elias na caverna, encorajado pelo próprio Deus, como João tinha tudo para parar, mas não parou. Foi encorajado por Deus, por causa do Deus de visões, que veio a ele e lhe mostrou em símbolo todo o futuro da igreja, todo o futuro da humanidade. Mostrou para ele a terra que estava tão cheia de violência, manchada pelo pecado. Deus encorajou a João, mostrando a João um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, um novo reino, um novo governo que, na verdade, não viria a habitar a injustiça, a corrupção, a maldade que João estava agora acostumado a ver na ilha de Patmos, prisioneiros sendo torturados, pessoas morrendo todos os dias, doentes, de torturas, espancamentos, fome, frio, pestes e tantas outras coisas. João tinha tudo para desanimar, mas não desanimou, porque Deus, em visões, encorajou a João a continuar na caminhada, no exercício do seu ministério. Quando fazemos tudo, meu caro ouvinte, como João havia feito tudo, quando fazemos tudo como Josué agora começaria a fazer de tudo, quando fazemos tudo o que nós podemos fazer e não vemos os resultados, então somos tentados a desanimar, somos tentados a sermos desencorajados. Muitas vezes, circunstância, ausências de respostas, muitas vezes a ausência dos resultados nos leva assim a querer parar, desanimar. Mas é quando chega o alento de Deus, é quando chega, na verdade, o incentivo da parte de Deus. É como diz o Dr. Moody, né?
Tantas vezes falamos aqui em nossas programações sobre esse grande evangelista, que muitos riram, zombaram dele, mas ele levou milhões de almas para os pés de Jesus Cristo. Moody, ele disse que certa vez ele ouviu um pregador, ele ouviu um homem que na verdade havia sonhado que entrou no céu. Muitos às vezes sonham, mas os seus sonhos não combinam com a Bíblia. Seus sonhos não combinam com as descrições proféticas acerca da vida após a morte, acerca do céu. Mas esta foi um tanto curiosa, porque nos deu algumas lições. O Dr. Moody disse que aquele homem sonhou que havia entrado no céu. E quando ele entrou naquele céu, naquele mundo de glória, de paz, de felicidade, naquele mundo onde não havia sofrimento como na ilha de Patmos, desânimo como há aqui nesta terra, quando aquele homem entrou naquele lugar, ele disse que se sentia tão contente, uma felicidade, um gozo, um prazer que ele jamais havia tido aqui nessa terra. Segundo as palavras do Dr. Moody, ele dizia, era um gozo indescritível que aquele pregador tentava explicar, mas não podia, não conseguia explicar o quanto era prazeroso estar naquele mundo de glória, estar naquele outro lado da terra, outro lado dessa dimensão, onde há tantos isolamentos como João estava em Patmos, onde há tantas barreiras como João estava cercado por elas, onde há tanta tristeza, dor, angústia, aflição, como João disse em Apocalipse 1:9, que ele estava cheio de aflições, isolado naquela ilha chamada Patmos. Aquele evangelista, ao ver aquele lugar tão glorioso, tão sublime, tão celestial, ele então disse, eu não gostaria nunca de sair deste lugar. E enquanto ele fazia tudo e desejava nunca mais sair daquele lugar que ele tinha alcançado, o céu, o paraíso, o lugar de delícias, o lugar onde a morte não entra, a tristeza não entra, a enfermidade não entra, as coisas pelas quais os humanos sofrem nessa terra, eles não sofrerão ali do outro lado. Quando ele pensava jamais sair daquele lugar, veio alguém e então o convidou a ir para ver algo. E o levou a uma grande muralha, e colocou ele ali naquele parapeito da grande muralha e disse assim, olha para baixo. E quando ele olhou para baixo, lá embaixo ele via o mundo de onde ele havia vindo. E ele dizia, que lugar é este? Que lugar é aquele lá embaixo? E aquele que o convidou àquela muralha disse, é o mundo de onde você veio. O que você vê? E ele disse, estou achando estranho, porque todos que estão naquele mundo estão com os olhos vendados. Por que muitos deles estão caindo em abismos com olhos vendados? Então foi quando aquele que o levou, suponho um anjo, ali àquela muralha para ver o mundo de onde ele havia vindo, pessoas com os olhos vendados, pessoas que estavam com olhos vendados e caindo em abismos, quando aquele anjo o levou ali, viu que ele entendeu que os homens estavam com olhos vendados e caindo em abismos espirituais, então aquele anjo olhou para os olhos daquele evangelista e disse para ele assim, tu queres ficar aqui no céu? Tu queres ficar aqui neste paraíso? Gozando o prazer, a alegria indescritível que há neste lugar, provando de coisas que os homens jamais provaram, que os olhos jamais viram, ouvindo coisas que os ouvidos jamais ouviram. Isso nos faz lembrar de 1 ou 2 aos Coríntios 12, versículo 4, quando Paulo disse, fui até o terceiro céu, ouvi ali coisas que nenhum homem nunca ouviu, vi ali coisas que nenhum dos homens viram, senti ali no meu coração emoções, provei experiências no meu coração ali que jamais subiu ao coração de nenhum homem aqui na face da terra. Aquela experiência do evangelista combinava com a experiência do apóstolo São Paulo. E então o anjo lhe disse, tu queres ficar aqui a gozar os céus? Ou queres voltar para a terra
e passar mais um pouco de tempo falando ao mundo acerca deste lugar. Sabe quem era esse evangelista? Era um obreiro desanimado, como Josué estava desanimado em Josué capítulo 1. Era um pregador que estava desanimado, como Elias esteve desanimado dentro de uma caverna por alguns dias. Era um pregador desanimado, como muitos agora desanimados estão me ouvindo, desanimados com a vida, desanimados com o evangelho, desanimados de falar do amor de Deus, falar da salvação, da vida eterna, desanimados com a harmonia no lar, desanimados em vir servir o evangelho por causa da quantidade de escândalos que muitas vezes permeiam no meio cristão. Ora, aquele evangelista era um obreiro desanimado e de repente ele acordou do seu sono. E quando ele acordou do seu sono, era apenas um sono, não era uma experiência de morte. Ele não havia morrido, ele havia sonhado, ele disse. E quando ele acordou do seu sono, seus olhos estavam molhados de lágrimas. E foi então que ele, chorando, ajoelhou e começou a orar e disse: Deus, eu jamais gostaria de morrer. A vida tem um sentido, a vida tem um valor, há um porquê, há um motivo pelo qual continuar a vivendo. Eu não posso continuar desanimado da vida. Eu não posso continuar desanimado da salvação da minha família. Eu não posso continuar desanimado da salvação daqueles que estão à minha volta. Eu não posso continuar com o ministério desanimado. Eu não posso ser um crente desanimado. Há motivos no Evangelho, há motivos no reino de Deus para eu viver uma vida animada. Eu preciso, para aquele pregador, aquele sonho foi como ouvir a voz de Deus, como Josué ouviu. Esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu, não te chamei eu, não te escolhi eu. Se eu te escolhi e te chamei, esforça-te, tem bom ânimo. Levanta desse sofá, deste quarto, desta cama de depressões. Levanta dessa tristeza interior, passa uma água no rosto, põe-te de pé. Encontra-te neste dia de hoje com o amor de Deus. Encontra-te motivos para viver, motivos para ir à igreja, motivos para cantar, motivos para orar. Encontra-te motivos para continuar lutando, batalhando. Aquele obreiro desanimado, quando acordou do seu sono, ele disse: Senhor, nunca mais eu gostaria de morrer. Eu agora gostaria de anunciar a todos estes homens que eu vi no meu sonho, que estão na terra, mas com os olhos vendados. Eu gostaria de anunciar para eles que eles estão com os olhos vendados. Eles pensam que estão salvos por causa de boas obras, olhos vendados. Eles pensam que Deus é tão bonzinho, que Deus os salvará simplesmente porque são caridosos ou frequentam uma igreja. Senhor, eu quero anunciar para eles que é necessário nascer de novo, tirar a venda dos olhos. Nós jamais alcançaremos salvação vivendo de qualquer maneira, ou por donativos, caridade, ou por adoração a um ídolo de barro, de gesso, ou um deus da mitologia, um deus imaginário pela mente dos homens. Ele foi, na verdade, esculpido. Ora, meu caro ouvinte, aquele pregador desanimado, que havia desistido da vida, do ministério, de anunciar o evangelho, havia desistido por causa da dureza, por causa da ausência dos resultados, do fruto do trabalho. Aquele pregador que havia desanimado, agora ele dizia: eu quero ganhar muitas almas para Cristo. Eu quero anunciar a sabedoria de Deus. Eu quero mostrar aos homens que há um Deus que pode tirar a venda dos olhos. Eu quero mostrar para os homens que eles estão vendados, com os olhos vendados, vendados pelas drogas, vendados pela religião, vendados pela idolatria, estão com os olhos vendados, caindo em abismos, precipícios, mas jamais descobrem. Eu quero ajudar a tirar a venda dos olhos. Apocalipse capítulo 3, verso 18, aconselho que de mim venhas e compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e que unja os teus olhos com o colírio santo,
Ungir os olhos com o colírio santo é tirar a venda dos olhos. São Mateus 24, ou melhor, Lucas 24, 44. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Ou seja, tirou-lhe as vendas dos olhos para entender que a Bíblia não é um livro filosófico. A Bíblia não é um livro de fanáticos. A Bíblia não é o manual eclesiástico de uma igreja apenas. Não, a Bíblia não é um livro de romance. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Abriu-lhe os olhos, tirou-lhes a venda dos olhos. Para quê? Para entender que a Bíblia é um livro que contém palavras de vida eterna. É um livro especial. Abriu-lhe os olhos, São Lucas 24, 44, para entenderem que Jesus era o Messias. 2 discípulos no caminho de Emaús, com os olhos vendados. Jesus veio e tirou a venda dos olhos daqueles 2 discípulos. E então, no partir do pão, a venda dos olhos caiu e eles o reconheceram. Perceberam que era o Messias, era o Jesus que eles tanto haviam andado com ele, comido com ele, vivido com ele, que agora havia ressuscitado dentre os mortos. Oh, meus caros ouvintes, muitos homens estão com os olhos vendados, descendo ao abismo. Mas quando Deus tira a venda dos olhos, Elias sai da caverna. Quando Deus tira a venda dos olhos, Josué assume o seu posto do dever. Quando Deus tira a venda dos olhos, os 2 discípulos o reconheceram. Quando é tirado a venda dos olhos, então, meu caro ouvinte, as coisas mudam. O pregador desencorajado, desanimado, ele sai do seu quarto de depressão para falar do amor de Deus. É como o Dr. Moody quando se converteu. Quando alcançava ali, então, a posição da estatura de um homem, de um pregador, de alguém que havia recebido um chamado por Deus, o Dr. Moody reconheceu o amor de Deus em tal dimensão que ele dizia: eu não quero passar nenhum dia da minha vida sem falar do amor de Deus. A cada 24 horas da minha vida, eu preciso de abordar alguém, de falar com alguém, que há um céu, há um abismo, eu tenho que falar com alguém. Os homens estão com os olhos vedados, buscando alegria nas drogas, olhos vendados, buscando alegria no álcool, afogando as mágoas e tristeza no álcool, nos vícios, são olhos vendados. Quem pode aliviar o teu sofrimento, quem pode salvar a tua alma, quem pode tirar as mágoas do teu coração, quem pode te ajudar a superar os complexos e traumas que o pecado, que o sofrimento, que os acidentes dessa vida podem deixar, é Jesus Cristo. Vamos tirar a venda dos olhos, meus caros ouvintes. Aquele pregador viu em seu sonho que a humanidade estava com seus olhos completamente vendados. Paulo entendeu que os gentios estavam com os olhos vendados e Paulo sofreu por eles e Paulo se fez tolo como eles. Gentios eram pagãos, gentios eram homens abomináveis, era uma civilização devassa que habitava fora das terras de Israel. Gentios são todos quanto aqueles que não recebem a Cristo e vivem uma vida dissolutamente no pecado, corruptamente, devassamente no pecado. Paulo entendeu que eles tinham venda nos olhos e não enxergavam o Cordeiro, mas Paulo disse, aonde nós lemos para a abertura do nosso programa, Paulo disse: eu me fiz de fraco para poder ganhar os fracos. Ele disse: eu me fiz de tolo para aproximar dos tolos. Eu me fiz de bárbaro para ganhar os bárbaros. Paulo disse: eu fiz de tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo usou de todos os meios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, nos seus dias, todas as estratégias, tudo que Paulo pudesse imaginar, queria contribuir para salvar alguns. Paulo se submeteu, Paulo fez para salvar. Isto é, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Paulo caminhou por causa do Evangelho, se submeteu a situações complicadas, a situações dolorosas,
a situações de tristezas, a situações humilhantes, simplesmente para tirar a venda dos olhos de alguns. Meu amigo, a humanidade está com os olhos vendadas. A humanidade está com seus olhos tapados. Não enxergam que Jesus Cristo agora está pregando as suas últimas mensagens na terra. Não enxergam que agora mesmo a porta da arca, a porta da graça está para se fechar. A humanidade está com os olhos vendados. Não enxergam que agora mesmo, neste exato momento, a salvação está sendo oferecida gratuitamente. Não enxergam, e não enxergando, as pessoas recorrem a todos os outros tipos de meios para encontrar salvação. Mas a verdade é, meu amigo ouvinte, só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação na palavra de Deus. Quantos estão desencorajados? Quantos estão sem visão? Quantos estão cegos? Como aquele pregador estava cegado, desencorajado, desanimado, triste. Por que estava triste? Por que estava desanimado? Porque todos os seus esforços para pregar o evangelho havia falhado. Pouco resultado ele tinha, mas essa tristeza, essa frustração jamais pode desencorajar o cristão, desencorajar o pai de família cristão, a mãe de família cristã, o pregador cristão, aqueles cristãos que já fizeram de tudo para ver a salvação, a transformação, a mudança. Isso não pode te desanimar, porque quando rejeitam, a Bíblia diz, São João 3,18, que aqueles que rejeitam o Filho unigênito de Deus, a Bíblia é quem diz, eles já estão julgados. Então é um trabalho, rejeitando eles, é um trabalho que você está fazendo para Deus, em pregar o Evangelho e eles rejeitarem. Você terá o teu galardão por anunciar. Mãe, você terá o teu galardão por anunciar. Pai, tu terás o teu galardão. Pregadores, nós teremos o nosso galardão. Aqueles que aceitarem também terão o seu galardão. Os que rejeitarem, São João 3,18, também terão o seu galardão. A Bíblia diz, João diz, o mesmo que estava preso na ilha de Pátimos, eles já estão julgados, aqueles que rejeitarem. São Marcos diz que aqueles que rejeitarem já estarão condenados. Ou seja, não temos que frustrar, desanimar, entrar em uma cadeia depressiva de mágoas, tristezas, angústias, complexos, porque o mundo rejeita, porque o marido, porque os filhos, porque a mulher, porque a igreja, porque a cidade rejeita. Não podemos parar, estamos fazendo um serviço para Deus. E Gálatas 6, versículo 9, a Bíblia diz, meu caro ouvinte, que há tempo para ser ceifados, há tempo para a colheita. Vamos plantar, Deus se encarregará de fazer colheita. Colher alguns para a condenação, colher outros para o seu reino, para a sua presença. Nós não podemos, meus amigos, estarmos desencorajados, desanimados. Temos que ver que há uma humanidade, há famílias, há homens, há igrejas com os olhos vendados indo para o abismo. Sabiam vocês que uma igreja que vê 3 deuses assentados na divindade e dizem que o Deus Pai é um, o Deus Filho é outro, o Deus Espírito é outro, 3 pessoas distintas na divindade. Sabiam vocês que este é um sistema religioso, que esta é uma igreja que estão com os olhos vendados? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra que só há um Deus assentado na divindade, e este único Deus era invisível, se fez visível em Jesus. Este único Deus se fez carne e habitou entre nós. Este único Deus foi o Messias que morreu na cruz do Calvário. E Paulo disse, os príncipes deste século não conheceram a sabedoria do Rei da Glória, que foi crucificado entre os homens. Meus amigos ouvintes, igreja com os olhos vedados, adorando 3 deuses, igrejas com os olhos vendados, pensando que Deus só quer o coração e o corpo vai para os deleites,
vai para os estádios, vai para os carnavais, vai para as jogatinas, vão para as boates, vão para uma vida de prazeres passageiros, igrejas com os olhos vendados. Algo tem que ser feito, alguém tem que pregar. A pregação do Evangelho desamarra a venda, tira a fita de dentro dos olhos. Não podemos desanimar, de maneira alguma. Temos que entender que a Bíblia disse: ide e tirai a venda dos olhos, ide e pregai o Evangelho, eu estarei convosco todos os dias. Confiemos, meus caros ouvintes, nas promessas de Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Você não pode desanimar. A ausência momentânea dos resultados, dos frutos, da colheita, do sucesso, da manifestação das bênçãos. A ausência momentânea não pode te desanimar. Não te desanimes, não pasmes, não vaciles. Não te chamei eu, não te enviei eu, não te escolhi eu. Não pasmes, levanta, sai desse quarto, levanta deste sofá de tristezas, levanta dessa vida depressiva e vai falar ao mundo o quanto Deus é vivo, é real e nos ama. Venho a te pedir tua presença. Se tenho falhado contigo, vem me perdoa. As pedras que há no caminho e também espinhos que ferem meus pés, isto é prova que estou caminhando, Senhor. Subindo e descendo montes, cortando horizontes, pra